Bom, então vamos pegar o Girl Power e transformar em poder das meninas. Então, a gente vai começar com a expressão que ela traz, chamada gaslighting. Como é que a gente pode definir o gaslighting? É um jogo de manipulação psicológica em que a sanidade e o equilíbrio mental das mulheres são colocados em questão para silenciar a sua fala. Na verdade, se a gente for prestar bem atenção, todas as palavras desse léxico resultam em silenciamento. Então, a gente vai estar sempre com a questão desse silenciamento pelo descrédito da palavra ou por outras formas, vai estar sempre em questão para a gente. A origem dessa palavra é um filme. Na verdade, esse filme ele tem duas versões na década de 40. Uma é uma versão britânica de 1940 e a outra é essa versão dos Estados Unidos em 1944, que, claro, né, por ser americana, é mais famosa, com a Ingrid Bergman e o Charles Boyer, que é um ator de origem francesa e que fazia quase sempre vilões em filme. Esse filme foi traduzido para o português e com o nome de A Meia Luz, e as palavras-chave desse conceito são louca, neurótica, histérica, lembrando que a palavra histérica vem de hister, que significa útero. Portanto, só pode ficar histérica se você tiver um útero, ou seja, é uma palavra feita para desfazer do feminino. Maluca, claro, né? Outra dessas palavras. Frases, né? Você me deixa doido. Você joga a culpa no outro, né? Ou na outra, no caso, né? Então, você é que me deixa doido. Isso quer dizer, eu não te entendo, eu não sei o que você quer, eu não consigo. Veja bem, né? É o passivo-agressivo. Olha só o que você está fazendo comigo. A famosa TPM, que é a síndrome da tensão pré-menstrual, que, aliás, é uma questão bastante polêmica, a gente pode conversar um pouco sobre isso. A outra é retirar protagonismo da mulher com frases como isso é muito para sua cabeça, deixa que eu resolvo, você não precisa se envolver com isso. Ou, né, a famosa, você estraga tudo, ou seja, estava tudo indo tão bem, até o momento em que você teve ciúmes, você surtou, você viu o que não existiu, percebeu algo que não era, etc. Bom, eu procurei muito o filme para passar, nem que fosse um trechinho para vocês, mas infelizmente eu não achei nada legendado. Agora eu achei, agora apareceu. Apareceu a versão em inglesa. Para quem não conhece a história, ela é mais ou menos assim, ela começa com o assassinato de uma senhora. Alguns anos depois, a casa em que essa senhora vivia é comprada por um casal. Em alguns casos, ela é herdada pela moça, que era sobrinha da falecida, uma coisa assim. Eu sei que o casal se muda, então, para essa casa. E o nome gaslighting vem, claro, da luz a gás, e o fato de que o marido, vai spoiler, então é o único jeito de contar essa história, tá? O marido, ele busca um tesouro, um dinheiro que era da mulher falecida. Para isso, então, ele casa com essa moça que é herdeira, e eles se mudam para casa, e ele vasculha o sótão da casa, onde ele acha que pode estar as joias, o dinheiro, não sei. Só que, como ele acende a luz no piso superior, né, no sótão, a luz da casa baixa, baixa a percepção, a quantidade de gás, né, o gás acaba sendo distribuído a mais e vai um pouco para o teto superior. Então, só para vocês verem como é um conceito super que ele vai nesse filme, mas ele pega uma coisa do filme que é super complexa, né, e tenta fazer com que todo mundo entenda o que isso significa, né? Mas, de qualquer forma,
à medida em que ela vai percebendo e ela ouve barulhos, ele começa um processo ativo de fazer com que ela passe a duvidar do que ela está falando. Então, ela diz, a luz diminuiu. E ele diz, isso é uma percepção sua, não aconteceu. E elas, aconteceu sim. Aí eles chamam a criada e ele pergunta se a luz diminuiu. E a criada diz, não diminuiu, mas a criada está paga para aquilo. Né? Ele passa o tempo inteiro jogando, ele fala uma coisa e diz, eu estou brincando com você, não leva a sério. Então, toda vez que ela pressiona, que ela consegue se empoderar, ele escamoteia. Ele tem uns ataques de raiva que acabam deixando ela com medo e, ao mesmo tempo que ele tem esses ataques de raiva, ele enche ela de mimos. Então, ela está sempre fragilizada porque ela não sabe como agir. Ele vai trabalhando essas questões e aí a gente entende, então, por que se usa esse filme como um marco para estabelecer o conceito. Mas vejam, né, há uma série de complicantes na questão de ser algo em inglês e tudo. É claro que, para esse sistema dar certo, é necessário ter também, às vezes, um pouco mais de plateia. Então, você vai fazer isso, muitas vezes, tendo amigos, parentes, família, como parte disso. Na estrutura desse tipo de violência, desse tipo de abuso, também é muito comum se eliminar amizades, né? As amizades com quem essa mulher conta. E uma forma disso é estabelecer esse descrédito inicialmente com as amigas da mulher. Aquela sua amiga é louca. Você está de novo ouvindo o que a fulana disse? Você sabe que a fulana não gosta de mim? E, às vezes, esses flertes acabam até, né, como ele faz com a criada ali no caso, esses flertes ainda têm essa estrutura de dizer, viu, se ela não tivesse afim de mim, ela não tinha dado bola para o meu flerte, ela não é sua amiga. Ela está só esperando que alguma coisa dê errado com a gente para ela dar em cima de mim. Então, essas são maneiras de ir cortando os laços de apoio dessa mulher. Eu não gosto que você vá a tal lugar, fulano está dando em cima de você, as crises de ciúme, tudo isso, né? A própria ideia do ciúme como amor, que é, para mim, uma ideia odiosa, eu sou uma pessoa que não sou ciumenta e não consigo lidar direito com a ideia de ciúme, mas isso é pessoalmente, mas, né, tu tem toda uma estrutura cultural no sentido das pessoas entenderem o ciúme como uma prova de amor, como uma prova de afeição, de apreço, quando, na verdade, é uma prova de insegurança da pessoa que tem crises de ciúmes. Se vocês costumam a ter crises de ciúmes, tratem isso. Eu tenho um texto, é um texto que eu fiz sobre relacionamento abusivo, né? E sobre o fato de que a gente consegue perceber, na verdade, muito cedo, quando um relacionamento pode descambar para o abuso, e para isso a gente tem que ter. Eu não estou dizendo assim, notei abuso, vou terminar com a figura. Não é por aí. Mas a gente tem que ter muito claro onde é que estão esses sinais e usá-los, inclusive, para conversar. E eu falo isso porque há uns 6 anos eu dei uma disciplina lá na UFN sobre história do amor, e na época fui muito questionada por ter proposto essa disciplina, porque as pessoas agiam da seguinte forma, né? Pô, amor é amor e não muda, e como é que amor vai ter história? Amor tem história, sim. Por quê? Porque o amor pressupõe a forma como nós nos relacionamos. A gente pode amar da mesma maneira, sei lá, desde o Neolítico, mas as permissões e sanções que a gente recebe em relação aos comportamentos que nós temos com os seres amados são diferentes de época para época. Eu sempre brinco, né? Você pode amar tanto quanto Romeu e Julieta de Shakespeare, mas ninguém vai ter famílias inimigas e se matar por isso, né? Então, assim, a gente tem
o sentimento pode não mudar, mas a estrutura como ele é expresso é histórica. E foi isso que a gente estudou. E aí foi muito interessante, porque eu tinha uma quantidade bem parelha de meninos e meninas em sala de aula, e os meninos me responderam, quando a gente, né, e é óbvio que veio a ideia da questão do abuso, do romântico, né, dessa estrutura do amor romântico, como a gente conhece, que a gente sabe quais são os problemas. Muitos meninos vieram dizer o seguinte: eu já fiz isso e eu não sabia que eu estava sendo abusivo. E era verdade no sentido de que todos nós, homens e mulheres, em todas as nossas versões, estamos imersos num mundo que é machista. Essa é a nossa cultura. Toda a forma diferente disso é contracultural, né? E ser contracultural é algo muito difícil. É algo que a gente tem que, o tempo todo, estar reatualizando. Então, nesse material, veja, né, ela já tem uma ilustração ali, né, com algumas das frases. Manda uma foto para ver onde você está, tira esse batom, troca esse short, se me amasse não faria isso, eu não quero você falando com ele, nosso relacionamento não é abusivo, eu nunca te bati, você está enlouquecendo, não acha que está muito gordo, você não vai conseguir fazer isso, tudo que eu faço é por amor. Então, são algumas das frases que estão dentro desse tipo de estrutura. Acho que é até interessante a gente fazer uma leitura conjunta. Qualquer coisa, eu até gostaria que vocês, se vocês quisessem colocar algum adendo, alguma ideia, é sempre um texto em construção. Então, vamos lá. Eu resolvi escrever o que sei, não é muito, mas talvez sirva para alguém, e o que eu sei sobre isso. Sou feminista há muito tempo, já o era quando entrei na adolescência. Logo, mesmo sem usar esse nome na época, um relacionamento desigual que me sujeitasse já era uma preocupação minha. Eu começo explicitando meu lugar de fala, né? Eu nunca vivi um relacionamento abusivo e não foi sorte, foi atenção para as armadilhas. Foi me dar conta e evitá-las antes que ficassem grandes demais para eu lidar com elas. Foi me preparar e ser preparada para colocar a mim mesma acima da ideia do amor romântico. Tento desde há muito praticar um feminismo de escuta e percebo quanto as ideias de sacrifício, de eu e meu amor contra o mundo, de nosso amor é para sempre, de nunca vamos nos separar, faço qualquer coisa por você, e toda a parafernália do século XX sobre amar e estar apaixonado, pesam na estrutura dos relacionamentos abusivos, e disso tudo eu posso dizer o seguinte, de A a Z. Então, começa com nenhuma violência começa grande, ela se inicia pequenininha, quase imperceptível, mas acreditem, ela já está lá. Num sinal minúsculo, vermelhinho de perigo. Tão logo o encantamento começa a se transformar em intimidade. Então, fique atenta. Piadas repetidas em que você é o alvo principal. Meu bem, deboche quando vem de um lado só, que é a forma mais comum, pode descambar facinho para falta de respeito. Seja direta e clara, diga o que você permite e o que não permite. Não se trata de brigar, muito menos bater boca. Qualquer tipo de relacionamento é feito de acordos, por isso não abra mão de participar da constituição desses acordos. Nada de você que sabe, amor. É a sua vida, sua felicidade, não brinque com isso, nem coloque nas mãos do outro. Diga não, é saudável até para o maior dos amores da terra. B, fique atenta como seu amor age com você na frente dos amigos dele e dos seus amigos. Tem diferenças significativas? Ele te interrompe quando você fala. Usa a frase, ela quis dizer, especialmente com os amigos dele. Desfaça sua fala, mesmo que sem palavras. Usa coisas sobre você para se autoafirmar diante dos outros. Ele responde às suas reclamações sobre o comportamento dele com você diante dos outros com você está exagerando, ou foi só uma piada. Promete que não vai acontecer de novo e acontece? Miga, fica atenta. C, ele faz inspeção na sua roupa e na das suas amigas. Ou seja, eu nunca sairia contigo, tipo de frase, né? Eu nunca sairia com você se você se vestisse como a fulana, coisas do gênero.
Fala mal de suas e dos seus amigos e amigas de longa data, chegando a dizer ou demonstrar com beicinho e emburramento que não gosta que você os veja. Ele dá a entender que acha que a sua felicidade depende da presença dele e faz ceninha caso você esteja se divertindo sem ele. Filtra informações para você. Diz que vai te proteger de tudo. Leia o subtexto, querida. Fora esse relacionamento, você está em perigo. É isso que ele está dizendo. Então, pergunte, proteger do que exatamente? Eu vou fazer tudo por você. Deixa eu adivinhar. Parece que ele disse, eu te amo. Não, não é. Ele disse, eu vou fazer tudo por você. Você vai depender de mim, porque eu vou fazer tudo por você. Ciúme não é sinal de amor, é sinal de insegurança. Se você tem ciúmes, reflita sobre o que a deixa insegura e liquide com isso. Um amor é bem melhor com confiança. Ele curte te provocar para te ver braba? Você dá uns tapinhas nele e ele ri? Não dê. Não aceite esse tipo de jogo. Você contribui sem saber para ser pintada como braba, louca e desequilibrada. Você bate na frente dos outros. Um dia pode estar apanhando sem que ninguém veja e ninguém vai acreditar em você porque, afinal, você é tão braba, não é? M. Não mude sua essência por ele. Por mais que ele te adore, o amor só transforma sapos e monstros em príncipes nos contos de fada. Nossa sociedade ensina os meninos que se modificar por uma mulher é um tipo de fracasso pessoal. Então, amiga, não coloque as suas fichas nisso. A aposta é alta demais e o risco é quase todo seu. N. Ele diz que faz qualquer coisa para você continuar com ele. Diz que você não sabe do que ele é capaz. Não pague para ver. Acredite, amor desesperado só é bonito e bom em filme, nem em todos os filmes. Se não estiver recebendo um cachê bem alto, não embarque que é furada. Dar certo não quer dizer para a vida toda, quer dizer que é muito legal enquanto for muito legal. Quando deixar de ser, significa que a gente vai lá e continua sendo feliz de um outro jeito. Não ponha sua felicidade em estar com alguém. P. Lembre que a maioria dos meninos também foi criada acreditando nesses clichês todos. Acham que isso é uma forma de amar. Adote o jogo limpo. Lembre dos acordos prévios que devem ser estabelecidos e conhecidos pelos dois. Q. As reações dele quando você se comporta como ele dizem muito. Ele tem ataques de raiva, mesmo que não sobre para você, mesmo que não seja sobre você, mesmo que você tema pela saúde dele, diga para ele esfriar a cabeça, sem usar essa raiva para erguer a voz para você, falar entre os dentes ou xingá-la. Não aceite o argumento de que ele te faltou com respeito por estar nervoso. Estar sem um relacionamento não é feio, não é ruim, não é fracasso, não deixe ninguém fazê-lo acreditar nisso. Banque-se emocionalmente, socialmente e, na medida do possível, financeiramente. Se estiverem dividindo um lar, a louça ou banheiro, as roupas para lavar, secar e passar são dos dois, se ele não souber, ensine. Não assuma ser responsável por algum senso de dever do tempo do erro. Lembre dos acordos prévios. V. Respeite os lances que são só dele. Não o deixe não o deixe dependente de alguma ação sua, pois ele pode querer contrapartida. Exija o mesmo respeito para os seus lances. Estou falando da questão de, vocês enchem, né, se a garota enche o saco por causa do jogo, do futebol, não sei o quê, o cara que você enche o saco vai te encher o saco se você se encontrar com as amigas. Então, né, sempre lá e cá. Tem amigas, seja feminista. Esse textinho eu fiz, né, mas assim, lembrem sempre das contrapartidas. Eu vejo muito essa questão do tapinha das meninas, né? O garoto provoca, a menina vai lá dar um tapinha e ele dá risada. Você dá o tapinha, você faz cena, é muito braba? Pois é, só que a mulher é braba em público, entendeu? E aí o público já te entende daquele jeito, né? E esse é um joguinho que é estabelecido pela provocação do menino. Não aceita a provocação. Não entra para a parte física. Porque aí, quando ele fizer, vocês estão sozinhos e você vai contar, mas você é a louca, você é a braba, você batia. Cansei de ver o fulano apanhar de ti. Tá? Então, assim, todas foram histórias que eu acompanhei de uma forma ou de outra. E todas elas estão dentro dessa estrutura, né, de que o homem,
tá, de abuso. Então, né, aqui tem outras palavras, outras frases, né, que são comuns no gaslighting, estão em inglês, né? You are overreacting, você está exagerando, você é tão dramática, né? Você pode ouvir a si mesma? Esse é um problema com o qual você tem que lidar. Por que você pensaria uma coisa dessas? Né? O que isso diz sobre você? Isso não aconteceu desse jeito. Suas emoções são sua responsabilidade. Eu nunca disse isso. Você é tão insegura, né? Então, são algumas dessas frases comuns nessa estrutura de relacionamento. Como é que a gente pode chamar isso em português? Aqui estão algumas das minhas sugestões. Manipulação, estratégia de enlouquecimento, abuso psicológico, estratégia do descrédito. Convido vocês a pensarem em outras possibilidades aqui também. Vocês podem abrir ou colocar ali no chat. Quando eu parar aqui, eu leio. Bom, a outro termo que ela usa é o slut shaming, né? Algo como shaming é vergonha, né? Então, fazer alguém passar vergonha, né? Tratando ou fazendo ela se pensar como, né? É o famoso, vamos chamar de, né? Então, essa estrutura, né, da saia, né, do tamanho da saia, aonde a saia bate, diz, então, sobre a mulher. E o que ela, então, pretende? A ideia do estar vestida para estar pedindo. Na prática que julga as mulheres por suas roupas e comportamentos. Dentro dessa prática, a gente tem censura à sexualidade, porque menino pode, menina não. Porque menino é garanhão e menina é maçaneta, né? Todo mundo passa a mão. Porque o menino é predador e a menina é galinha, ou, né, todos os outros nomes que certamente vocês conhecem. Esses aqui são da minha geração, então de vocês devem ter outros, imagino. Mas há também aí uma censura à desobediência, né? A menina que não é obediente, não faz o que os outros mandam, ri alto demais, fala alto demais, se coloca, né? Há, então, uma censura à atitude e, obviamente, chamar de... Aliás, né, vadia é aquilo que você é quando você não faz o que a estrutura patriarcal quer que você faça. Ou seja, quase sempre, né? Então, você deu para todos os caras? Puta. Você não deu para todos os caras? Puta. Entendeu? Não tem muita escolha, não tem muita fuga. Tem uma famosa frase da Leila Diniz, não é a Ângela, que foi assassinada, né? Que deu início ao... né, cujo assassinato marcou o fim do uso né, da tese da, como é que a gente chama? Da legítima defesa da honra, tá? Não sei se vocês sabem bem a história, tem um podcast que conta bem essa história, que é a Praia dos Ossos. O pessoal todo estava falando muito, eu não cheguei a escutar, mas eu conheço a história da época, eu era muito pequena, mas meus pais nunca censuraram que eu assistisse e visse as coisas. Ângela era uma mulher muito bonita, uma socialite, ela tinha um relacionamento com esse homem, que era um playboy, essa estrutura, né, de brigas, de ele ter ciúmes dela, né, eram correntes, até que um dia ele assassinou ela com 6 tiros no rosto. E quando ele foi a júri, ele foi inocentado por legítima defesa da honra. Só que era 1978, e mesmo dentro, né, do período da ditadura civil-militar, as feministas foram à rua, brigaram até o caso ser reaberto, e ele, então, foi condenado. Então, às vezes as pessoas confundem por causa do sobrenome da época. A Leila é uma atriz, que é um ícone também do feminismo, uma mulher que rompia as barreiras da época. Ela morreu num acidente de avião, e dizem, né, há uma lenda de que ela que conta essa história, né, de que certa vez um general da ditadura teria assediado ela disse não. E ele disse para ela: pô, Leila, você dá para todo mundo. E ela respondeu: dou para todo mundo, mas não dou para qualquer um.
Então, ela chamou a bola para o campo dela e disse, eu sou a dona da bola, a bola é minha. Bom, aqui também está a questão do decote, tem a questão do salto também, nessa imagem, que não dá muito bem para ver. Como chamar em português, né? Desmoralização feminina, dedo acusador, violência moral, putear, medindo pelo decote, são algumas sugestões. É interessante a gente pensar que muitas vezes as mulheres dão voz para isso. Dão voz para isso em relação às outras mulheres, né? Então, assim, xingar a outra de vagabunda, xingar de puta, né? De vadia, você está assumindo. Eu sei que isso está na estrutura. Eu sou terrível com o tal do filho da puta. Meu filho já me repreende por isso. Ele já acha que a gente tem que usar um termo que não seja desqualificador da mulher, especialmente da mãe de alguém, né? Porque, segundo ele, muitas vezes as mães não têm culpa nenhuma, né, dos filhos serem os desgraçados. Então, ele gosta de termos como tampa de privada, ou fundo de privada, dependendo, né, do grau de desqualificação moral que ele quer jogar na pessoa com quem ele está brigando. Mas, de qualquer forma, acho que é interessante a gente pensar no nosso próprio léxico e no quanto, às vezes, a gente usa essa censura moral sexual das outras mulheres como forma de desqualificá-las. E, sim, isso é machismo, tá? Mansplaining. Gente, essa foto, ela veio junto com o PowerPoint, eu nem precisei mudar, porque ela é sensacional, né? A cara dela é perfeita. Então, literalmente, é o homem explicando, geralmente algo óbvio, algo que você já sabe, ou o seu próprio trabalho. A frase vem do livro da Rebecca Solnit, Os Homens Explicam Tudo para Mim, que é um ensaio que ela escreve após ir numa festa e ela estava conversando com um cara e uma amiga, e o cara perguntou o que ela trabalhava, e ela disse que estudava tal assunto. E ele disse assim, nossa, eu li uma resenha maravilhosa sobre um livro que saiu esse ano sobre esse assunto. E aí começou a dar uma aula para ela sobre a resenha que ele tinha lido sobre o livro. E a amiga dela precisou dizer 3 vezes, foi ela que escreveu o livro antes do cara se dar conta de que estava no maior micão, né? Então, assim, isso é bem comum, né? Como chamar isso em português? Macho explicação, eu achei um nome ótimo, né? A outra, aí já entra em estratégias, né? De cortar o cara, dizer obrigado por dizer o óbvio. Sua explicação foi muito interessante, mas completamente desnecessária. Bom, então, seguindo. O man interrupt, né? Como o próprio nome diz, é o homem interrompendo, não deixando a mulher concluir ideias ou frases. Parte da presunção machista de que a mulher é burra ou fala demais. Como se chama em português? Silenciamento, sequestro da fala, sequestro do espaço e abuso de posição, né? Que não precisa nem ser uma posição superior, apenas uma posição de ser homem, dependendo, né, do espaço em que você está. Então, é algo que exige, às vezes, algum cuidado, né? Porque é aquele atropelamento da fala, né? Como evitar isso? Os meninos, esperando as meninas terminarem, né? Até o momento que elas terminarem de falar e poder falar, né? E as meninas não se deixando interromper. Outro termo que ela usa é o bropriating, né, que vem de brother, irmão, mas bro é parceiro, parça, né, buddy, companheiro. Então, literalmente, a apropriação do parceiro. Tipo de ação em que um homem se apropria das ideias de uma mulher. Pode ir do básico em uma conversa, em que você lança uma ideia e aí logo a seguir cada lança a mesma ideia, ou até a apropriação criminosa de trabalhos dentro de empresas ou até da academia, né? E a gente tem muitos casos nesse sentido. Eu ilustrei a segunda tela com, né, esse grupo, que é o grupo de pesquisadores que descobriu a forma helicoidal do DNA humano. E nesse grupo está a Rosalind Franklin,
Só que na hora do Nobel, ela foi limada. Ela não aparece mais como uma das pesquisadoras. Então, como é que nós poderíamos chamar o appropriating em português? Roubo, ladrão de ideias. Agora, esses são lá do Clube da Luta Feminista, né? Aquelas frases que você pode dizer quando a criatura termina, né? Obrigada por apresentar a minha ideia. Ou, não lembro da parte em que combinamos, eu crio e você apresenta. Então, são algumas das sugestões. Depois, ela traz a questão do lugar de fala. Né? A gente já tinha comentado um pouco isso em cima do livro da Jamila Ribeiro. E aí tem esse infográfico que eu achei bem interessante. Né? Então, sou parte da minoria em questão? Sim. Então, esse é o meu lugar de fala. Não. Ok. Há alguém dessa minoria presente? Não. Desce. Minha fala pode ser ofensiva? Sim. Fico calado. Não. Tenho base para falar sobre esse assunto? Estudei, pesquisei, ouvi relatos? Não. Fico calado. Sim. Falo. Voltando. Então, há alguém dessa minoria presente? Sim. Então, você deixa a pessoa falar. Tenho algo real a acrescentar? Não. Fico na minha. Sim. Falo, sendo respeitoso com a outra pessoa presente. E, em geral, é legal também perguntar se ela pode falar primeiro, se ela tem algo a dizer antes de que você fale, ou se tem algo a falar sobre o que você falou. O fato é que todos, mesmo os homens, têm seu lugar de fala. A gente tem que reconhecer e saber quem a gente é na fila do pão, tá? Respeite, estude, acrescente e não julgue com experiências que você não tem. Então, tem coisas que incomodam e que não tem, que as pessoas, que qualquer pessoa com a sua experiência limitada, todos nós temos experiências limitadas, nós não temos como saber. Então, uma coisa é você falar a partir de um estudo. E no caso, né, de nós, historiadores, para um tempo passado, nós temos a autoridade da nossa pesquisa e do nosso estudo. No entanto, algumas vezes, e a gente vai ver isso, principalmente na narrativa, né, que é um dos nossos focos aqui, da questão das mulheres, essa narrativa, ela pode estar, se não eivada, né, dessa estrutura que nos cerca, patriarcal, ela pode simplesmente desconsiderar coisas que nós gostaríamos que ela considerasse na hora de narrar, né? Então, é interessante também a gente ter aquele approach para fazer a crítica, mas quando você não é a minoria em questão, o seu papel primeiro é ouvir. E vai haver vezes que a pessoa não vai ter nenhuma razão na crítica dela. No entanto, em termos de self, em termos de pessoa, aquilo incomodou ela de alguma forma. E, né, a gente, quando está sofrendo a crítica, tem que estar na posição de saber, olha, eu posso até não concordar contigo, no geral, mas no seu específico, você não me falaria isso se você não estivesse incomodado. Isso vale para tudo, menos para o pessoal que gosta de lacrar e de like na internet, né? Então, aí a gente tem também outros cuidados, mas aí é outra história. Padrões de beleza. Eu até procurei, se vocês quiserem, eu tenho todo um material, né, que eu fiz sobre padrões de beleza, mas é que aí entra muita explicação também. Mas, né, fica aqui, como ela fala disso, né, é bom pegar o livro da Naomi Wolf, né, que é a base, na verdade, ela é que usa essas imagens aqui, que é o mito da beleza, né, da Naomi Wolf. Então, fuja, desconstrua e seu corpo não está à venda. E aí é interessante também a gente usar isso em relação à propaganda, né? Porque eu conheço várias propagandas, não sei vocês, mas eu conheço várias propagandas que eu olho e fico me perguntando, mas afinal, o
que esta propaganda está vendendo? A mulher da imagem ou algum produto que eu não consigo enxergar? Porque a ênfase no corpo feminino é tanta, né, que... E tem também o que a gente chama de corpo feminino no açougue, né, que é aquelas fotos que fixam numa coxa, num seio, né, no lado da barriga, mas que nunca mostram a mulher por inteiro. Né, isso na propaganda é bem comum. Então, temos muita luta ainda, né? Termino com essa foto sobre o corpo perfeito. É o seu, é funcional, você está dentro dele, está viva, ok. Então, tá